Venho nesse momento com vocês apresentar um pouco desse belíssimo instrumento que é o trompete, instrumento ao qual eu me dedico há aproximadamente 26 anos. O trompete deu o seu início, pelos historiadores, há muitos e muitos anos. Foram encontrados alguns exemplares em tumbas de Faraó. Alguns acreditam que ele surgiu de conchas encontradas na beira do mar, a qual se usava o seu orifício apenas com um pequeno furo e através dali transformava alguns sons utilizando a mão dentro daquele pequeno orifício, mudando assim o seu som, né? O trompete ele é um instrumento da família dos metais. Família dos metais que tem o trompete, o trombone, a tuba e a trompa. Dentre todos esses instrumentos é o mais antigo, considerado o mais antigo. Então podemos dizer que ele é o vovô do trompete, certo? A princípio, o trompete, ao passar do tempo, foi se desenvolvendo através de pessoas que foram modificando o seu formato até ele chegar no período da Revolução Industrial, né, para ter esse formato. Logo no início, ele se deu apenas através de um tubo, como se fosse uma corneta, apenas aqui, e com um pequeno furo que não era esse mecanismo aqui chamado de bocal. Então, através dali, se produzia um som para anunciar a chegada dos reis e autoridades. Ao passar do tempo, foi se modificando, se criou um outro formato, já com curvas através dele, para que ele pudesse ser ou maior ou menor e assim a sua tonalidade pudesse ser diferenciada. Até chegarmos a essa formação que é a formação atual, com vários metros, né, de comprimento, se eu esticar de todo, a partir deste início aqui, até ele chegar na campana. Ele vai chegar a uma distância bem grande. Só que, dobrando ele todo, utilizando bombas, ele fica nesse formato. Esse trompete que eu estou usando aqui, ele é um trompete em si bemol, certo? A forma mais comum de segurar o trompete é o dedo anelar e o polegar nessas duas bombas, que são as bombas auxiliares. Essa bomba principal aqui é a bomba de afinação. Ela pode ser mais aberta ou mais fechada, para assim então ajustar o instrumento de acordo com o afinador e com os outros instrumentos que irão tocar juntos. Temos aqui esses três mecanismos chamados de pistons. Antes de ser chamado de trompete, as pessoas chamavam isso aqui de pistão. Logo após passou a ser chamado de piston e trompete. Temos três pistos, certo? A cada vez que eu aperto ou solto, eu estou aumentando ou diminuindo o tamanho do instrumento. A começar por esse pisto do meio, que corresponde a esta pequena bomba aqui. Eu aumento esse instrumento aqui um pouquinho a mais. Apertando o primeiro pisto, corresponde a essa segunda bomba, que é um pouco maior que esta primeira aqui. E apertando o terceiro pisto, corresponde
a essa terceira bomba, que é maior que esta. Então, a cada vez que eu aperto os pistos, eu estou aumentando ou diminuindo o tamanho do instrumento. Podemos dizer que dentro desse trompete aqui, eu tenho 7 cornetas em tons diferentes. É para isso que os pistos vão trabalhar, para mudar o tom a cada vez que eu apertá-los, aumentando ou diminuindo o tamanho do instrumento. Uma pequena amostra para vocês. Isso seria sem apertar nenhum pisto, como se fosse uma corneta. Agora eu vou tocar outra corneta. Baixou um semitom. Eu vou tocar outra corneta agora. E assim, cada vez eu aumento meio em meio tom o instrumento e ele está baixando a sua tonalidade. Uma pequena amostra de todos esses pistos trabalhando junto. Sete cornetas dentro de um instrumento apenas. Essa pequena escala que eu fiz é chamada escala cromática. Isso se dá devido a 7 posições que eu vou utilizar com esse instrumento. Posição 1, pistos soltos. Posição 2, pisto do meio. Posição 3, primeiro pisto. Posição 4, pistos 1 e 2. Posição 5, pistos 2 e 3. Posição 6, pistos 1 e 3. E a última posição, que é a posição 7, todos os pistos. Aí você pode me perguntar, mas você não apertou o terceiro pisto sozinho. Esse terceiro pisto sozinho, através de todo esse mecanismo que existe aqui dentro, ele funciona como esses dois. Todas as notas que eu toco no pisto 1 e 2, ele também vai funcionar no pisto 3 sozinho. Apesar de já ter tocado um pouco para vocês, agora eu gostaria de mostrar como funciona o mecanismo dos lábios, bocal e instrumento, certo? Um primeiro ponto, o ponto de partida é o corpo. Então, o corpo precisa estar extremamente relaxado para que eu possa respirar muito bem. Então, eu procuro manter uma boa postura para que eu possa respirar bem. Esse ar eu utilizo para ajudar na vibração dos lábios. Funciona mais ou menos assim. Isso vai funcionar dentro do bocal. E juntando o resultado final. Como funciona a vibração? O ponto de partida dela. Eu tenho que entender, principalmente nos instrumentos pequenos de bocal, que o bocal do trompete ele é pequeno. Então, eu preciso habituar, ajustar a minha boca para o tamanho desse pequeno orifício.
Se eu simplesmente colocar o bocal, eu posso não ter o som que eu pretendo. Eu posso não ter o som, a referência que eu busco, porque o bocal ele está mal colocado. Eu nunca devo utilizar o bocal nessa parte mais sensível da boca. Eu preciso colocar o bocal fora dessa parte, sempre. E como é que eu posso ajustar a minha boca para esse pequeno orifício? Um pequeno exercício. Você pode pegar um pequeno tubo, um canudinho, ou aquele tubinho que tem no pirulito, você pode recortar, e simplesmente colocar na boca. E sopra dentro dele. Você vai perceber que os cantos aqui do lábio, eles vão ficar mais juntinhos. E é exatamente isso que eu preciso para poder ajustar a minha boca ao tamanho do bocal. Só observe. Mais uma vez. Pode reparar que o canto da boca ficou bem ajustado, diferente de isso é muito importante, porque aqui nesse bocal eu tenho metal, dentro eu tenho dente, e o que vai estar entre o bocal e os meus dentes são os lábios. Então, quanto mais esforço, quanto mais pressão eu tiver, eu posso prejudicar os meus lábios. Pode reparar que o bocal está sempre na parte superior aqui e nunca em cima, por ser mais sensível. Então, metal, osso do dente. Se eu precisar um pouco mais de apoio, um pouco mais de pressão, uma palavra que eu não gosto de utilizar muito, prefiro utilizar apoio. Eu preciso de mais apoio, eu preciso de um pouco mais contato do bocal com a boca. Isso vai me permitir sair de notas graves a notas agudas. E tudo sendo trabalhado com esse canto da boca. Eu costumo dizer que toda essa parte aqui, certo? Bem onde eu estou fazendo esse círculo, é a forma da embocadura. A sua bocadura, ela depende de toda essa forma, certo? Por quê? Porque se eu tiver uma embocadura mais ou menos, não bem projetada para o tamanho do bocal, futuramente eu posso precisar das notas agudas ou das notas graves e essa parte aqui, por não estar bem firme, vazar ar. Eu tenho que concentrar, é por isso que eu mostrei para vocês, esse pequeno canudinho aqui. Por quê? Porque eu foco o ar passando diretamente aqui. Certo? Que é mais ou menos por onde vai passar o ar dentro do bocal. É um espaço pequeno. Então, eu preciso ajustar a boca ao tamanho do bocal. E assim, fazer com que esse ar que eu respirei bem, ele seja bem projetado no centro do bocal. Isso vai me permitir fazer com que eu tire um som mais encorpado, um som mais original, um som mais redondo.
Porque quanto mais centro eu tenho da nota, mais chance eu tenho de corrigir afinação, de corrigir sonoridade. Se, através de uma má postura aqui, observe apenas o som. Isso é o que acontece muitas das vezes com alunos que estão iniciando a sua vida musical no instrumento. O som ele não é muito agradável, mas muitas das vezes não é porque você não tenha respirado bem e não tenha soprado o suficiente. É porque a postura dos lábios não está ajustada para o tamanho do bocal. Pode observar aqui a parte do canto da boca, que eu havia falado anteriormente, ela não está firme. Aí, mais uma vez, eu volto aqui no canudinho. Concentração extrema em lançar o ar no centro. Imaginar, apesar de eu não enxergar, os meus lábios vão estar aqui. Apesar de eu não enxergar o centro, mas eu tenho que imaginar o centro. Então, quando eu imagino o centro, quando eu forço a trabalhar nesse centro, automaticamente o som ele vai começar a aparecer. Quanto mais ajustado, mais possibilidade de uma sonoridade melhor. E o resultado final, que a gente sempre busca, é a sonoridade. Se você tem uma boa sonoridade, você pode dar sequência aos estudos, porque o principal é o som. A gente pode trabalhar muita digitação, a gente pode trabalhar notas agudas, notas graves, mas se o som ele não for ajustado, se o som não for agradável, pouco vai importar se consegue digitar muito rápido, se consegue tocar nota aguda ou se consegue tocar muita nota grave. O som é a identidade do músico, certo? O som, mais uma vez, é a identidade do músico. Muitas das vezes você pode chegar e ouvir, eu conheço quem está tocando, é o fulano. Por quê? Porque o som dele é característico. Se você acompanha grandes músicos, você ouve e diz, esse músico é o Wynton Marsalis, porque você já conhece a característica do som do Wynton Marsalis. O objetivo final de tudo é a sonoridade, ok? Postura, relaxamento, vibração, som. Chegou no som, você alcançou o seu objetivo, que é ter a sua característica, ter o seu som. Através do seu som, você vai ser reconhecido quando você estiver tocando. Certo? Obrigado a vocês. Espero que essa dica venha a ajudá-los. E, futuramente, espero encontrá-los, quem sabe, presencialmente, assim que passar tudo isso, para a gente bater um papo super legal. Ok? Um abraço.